Valeu. Bom, nosso último tema agora é um tema que o pessoal com certeza vai achar aqui que é bastante polêmico. O MST é terrorista. Bom, foi mal, eu vou ter até a cadeira. Antes de você falar, o MST, para quem acompanha, está na internet. São dezenas e dezenas de vídeos que mostram o MST invadindo propriedades privadas com pessoas lá dentro, agredindo, destruindo o que estava pela frente. E eu já vi, isso aconteceu comigo no meu primeiro ou segundo ano de governo, uma fazenda que foi invadida e o MST recruta crianças pequenininhas, às vezes de colo, para levar a mãe, dá lá uma diária para a mãe ficar lá, recruta idosos para que na hora que a polícia chegue lá para ver a situação, eles falam que aquela terra ali é uma terra que aquelas pessoas vão defender. E tem ainda as escolinhas do MST, que pegam crianças pequenas e que desde cedo são, da mesma maneira que o Hamas faz lá no Oriente Médio, são doutrinadas aqui, né, com essa linha, falando que é, né, uma escola agrícola, né, ou escola ecoagrícola, alguma coisa assim. Então, tem que rir, né? Olha a comparação. O que eu devo pensar sobre isso? O MST que eu tenho acompanhado, que é o real, não é o que sai na televisão, que às vezes, muitas vezes, só mostra as criancinhas, os velhinhos, é esse. E está aí na internet. Muita gente já filmou o MST chegando numa fazenda e... Eu posso fazer uma pergunta para o senhor? Então vamos, quero te escutar. O senhor já foi para algum acampamento do MST antes de ser governador? Já passei em vários. Eu andava... Antes de ser governador, o senhor já foi em algum? Eu quero lembrar uma coisa. A minha pergunta é muito simples, sim ou não? Eu passei 30 anos da minha vida na estrada, mas no interior de Minas. O senhor entrou em algum acampamento? Vi muitos acampamentos. O senhor viu acampamento. O senhor já entrou em algum? Minha pergunta é simples. Já. E abandonado. Só tinha as barracas lá para poder encenar. Tudo encenação. O que eu vi foi encenação. Entendi. Encenação, o senhor entendeu? Acha que essa encenação... Isso foi em que ano, mais ou menos? Deve ter sido 2000, 2005, por aí. 2010. Foi por aí. Entre 5 anos. 2010. Mas vamos supor que tenha sido entre os anos 2000. O que acontece? O MST... eu fui. Foi em 2005, 2010, 2000. Olha a seriedade com que o Zema trata os assuntos. Ele somente vai para frente das fazendas que são improdutivas. O professor... Então tá na internet o contrário. Pode terminar, Obrigado. Sim. Então, o professor Eobaldo Ribeiro, que era um professor de geografia da Universidade de São Paulo, que faleceu faz pouco tempo, ele tinha um estudo extremamente importante que mostrava que 80% das terras no Brasil são improdutivas. E isso faz muito sentido. Quando a gente pensa, por exemplo, no preço do alimento aqui no Brasil, o senhor acha o preço do alimento no Brasil justo? Sim ou não? Eu acho que as famílias aqui sabem falar melhor. Eu acho caro. Todo mundo hoje reclama, então, não é? Exatamente. Reclama. Por que o alimento é caro? Se a gente tem 80% das terras improdutivas, porque essas terras são preparadas para o gado. Essas terras são preparadas para a fazenda pastar e não para as famílias plantarem. Toda vez que a gente tem um latifundiário, toda vez que a gente tem um latifúndio, a gente a gente remove a possibilidade do pequeno agricultor, do camponês pobre ir lá e realmente trabalhar na terra. Por quê? Porque essa terra está sendo abandonada justamente para fazer o quê? Para fazer a especulação imobiliária. É muito mais vantajoso para um latifundiário ter uma terra improdutiva, uma terra parada, ou até uma terra queimada, como a gente teve em Mato Grosso. Não sei se o senhor gostou do calor que a gente teve aí nos últimos anos, mas uma grande parte disso é porque os latifundiários queimaram as suas próprias terras para poder passar pasto depois. É assim que o latifúndio age, e é justamente... E é interessante, né, que isso está acontecendo nesse governo de esquerda aí, né? Porque o Lula não faz nada contra isso.
Quais as medidas eficientes o governo Lula está tomando para evitar que esse tipo de coisa aconteça? Porque eu posso não saber. Deixa aqui nos comentários que eu gostaria de saber. Essa comunicação desse governo também é uma coisa horrorosa. Mas não está chegando para mim nenhuma ação efetiva por parte desse governo, que o Zema diz que é de esquerda, contra isso. Será que o Zema é a favor ou é contra os latifundiários? Assim que o latifúndio tem lucro, porque o gado dá muito mais lucro do que então a produção pequena. Quero falar agora. Por O favor. governo federal é o maior proprietário de terra do Brasil e tem o INCRA, que é Sim, o órgão... se você contar Deixa eu falar agora. sim, claro. E tem o INCRA, que é o órgão responsável para poder fazer a reforma agrária. Sim, o quem maior faz proprietário. Quem compõe o INCRA? Então, Essa é uma pergunta interessante, o senhor sabe? então eu queria que o INCRA... A minha pergunta é essa, o senhor sabe quem compõe o INCRA? Quem está dentro da diretoria do INCRA? Eu sei que ele é o responsável pela reforma os diretores agrária. do INCRA são latifundiários. Tá, então... Os diretores do INCRA são todos donos Mas de o terra. presidente é do PT há 25 anos. Quando Então, o órgão... Não faz diferença, porque o PT costuma fazer isso. Olha, vamos fazer o seguinte. Eu libero aqui, tá? Vocês podem tomar conta aí desse lugar, mandam aí, põe a galera de vocês, mas eu só faço... Eu só tenho aqui uma imposição minha, que é botar alguém no meu governo aqui. Mas será que quando o governo Lula faz isso, será que ele está imitando o governo chinês? Ou será que o governo chinês é que está imitando aqui? Porque se o governo chinês está imitando o que é aqui, aí eu vou mudar minha opinião em relação à China a coisas de capitalismo por lá. Porque aqui o governo Lula coloca alguém do governo só para dizer que está lá. E sempre vai ser um voto vencido, né? Porque é só um representante do governo no meio de todo mundo. Que é responsável por fazer a reforma agrária... Aí fica lá, né, um cara isolado lá do governo, contra todo mundo que é a favor lá da empresa, né? Os acionistas, seja lá o que for. Como é que o governo vai votar nessa hora? Vai ser sempre um voto vencido. É de parte dos latifundiários, que são quem controlam e quem tem interesse em manter aquela terra desocupada. Então eu queria que você colocasse na internet depois, colocar lá invasões o senhor pode pesquisar do MST, método de ação do MST pelo Prédio Stedley, que é o presidente do MST no Brasil. Que é um terrorista, é um terrorista. Se o Pedro Stedley é um terrorista, então eu sou três. Só quero fazer duas perguntinhas. Obrigado. Governador? Você é o? Henrique. Eu sou carioca, mas eu cresci no estado do Pará. Lá a gente teve muito problema de grilagem de terra, muito problema com agro, muito problema de desmatamento, de queima. Você conhece de perto lá, então? Conheço, o Nortão. Conheço. Inclusive o Movimento Sem Terra. Queria dizer aqui para todo mundo... Qual é a câmera aquela ali? Queria dizer aqui para todo mundo, pesquise Armazém do Povo, perto da sua casa. Tem vários pelo Brasil. Lá você vai conhecer o que é o Movimento Sem Terra, tá? Você pode ser voluntário, inclusive, e ajudar nas entregas das cestas que eles vendem, entendeu? Você pode ajudar o Movimento Sem Terra. Queria perguntar pro senhor, que o senhor estava falando que o Movimento Sem Terra é terrorista. Queria perguntar pro senhor se o senhor tem a mesma opinião de quem chega em locais como o Vietnã, quem chega em locais como o Iraque, quem chega em locais como o Panamá, enfim, vários países aqui da América Latina, quem chega em locais como a Venezuela e tenta impor o seu modo de vida. Afeganistão com a União Soviética também. E com os Estados Unidos também. Tem vários casos aí, não é? O senhor diria que o presidente Trump é terrorista? Não, vamos falar aqui do MST, tá? Vamos falar do MST, porque se for falar do Trump, eu vou ter que falar que ele é terrorista também. Então eu não quero falar que ele é isso. Então não vamos para esse assunto. Vamos ficar no MST, tá? Então veja que ele foge, né? Tipo, ele poderia falar. Ele não é obrigado a se alinhar com ninguém de direita, não.
talvez esse seja um certo problema na direita, né? Uma falta de ser interdependente, talvez, algo do tipo. Talvez esse Partido Novo Missão está entrando por essa via, né? Mas veja que para mim parece ser uma voz meio isolada. Então ele não vai criticar aqui o Trump, né? Ele não pode falar que, por exemplo, os Estados Unidos, o que está sendo feito na Venezuela pode ser encarado por algumas pessoas como uma prática realmente desse sentido, de que ele está acusando o MST. Nada impede. É uma prática muito parecida com isso. Tá certo? O nosso foco aqui é o MST. Eu queria te perguntar uma coisa, o seguinte. Vamos lá. Vamos fazer aqui uma comparação. Vamos dizer, você deve ter familiares, uma família grande, como a minha também, né? Geralmente o pessoal no passado tinha 10, 15 irmãos. Eu tenho lá na minha família pessoas que às vezes têm lá imóveis para poder alugar, casa, apartamento. E, eventualmente, esses imóveis ficam fechados, às vezes improdutivos. Com tanta gente sem casa para morar, veja só. Aí eu acho que nós deveríamos, né, se for nessa lógica, termos também o movimento do sem-teto também. Nós temos o MTST. Muito obrigado, governador, por lembrar do MTST, que faz as suas ocupações. Temos a ocupação 9 de julho em São Paulo. Conheça, por favor, o MTST. Ninguém pode ter mais uma casa que fique 1 mês, 2, 6 meses disponível para aluguel. Eu acho que não deveria. Eu só acho justo, né? Que enquanto tem gente que tem as casas disponíveis e sobrando... Então, tá vendo? Esse que é o problema. Eu já falei aqui em outros vídeos e eu não acho legal a gente não ter acesso, por exemplo, à Constituição. Mas eu não estou falando no sentido que aqui é proibida, a Constituição do Brasil, não é isso que eu estou falando. O que eu estou falando é que a Constituição deveria estar em toda esquina de qualquer lugar, de maneira gratuita, para que todos tenham acesso. Porque com certeza ia parar com essa coisa aí de ficar, porque é golpe aqui, golpe ali. Sabe, você tem um livro, vamos supor, uma pessoa foi pega ali fazendo uma coisa ali estranha que poderia ser interpretado como um golpe de Estado. Né? Vamos botar isso como exemplo. A primeira coisa que você vai chegar é falar, você não tem um livro? Você não tem a Constituição? Tem tudo que é lugar. E veja, eu pago muito imposto já, sabe? A gente sustenta o país nas costas. Olha o volume de dinheiro que não corre por aí. Um monte de dinheiro sendo desviado. Não poderia dedicar uma parte desse dinheiro para imprimir e disponibilizar de forma gratuita a Constituição Federal? Não é importante que a gente saiba, não? Porque a impressão que me dá é que como a gente não tem interesse e não é incentivado pelo Estado, que a gente tem interesse a ter acesso à Constituição, então a impressão que me dá é que ao fazer esse tipo de coisa, que a população fique desinteressada, é para ficar desinteressada mesmo, que a impressão que me dá é que eles vão lá, fazem um monte de coisa inconstitucional. Por exemplo, né, essa questão aí porque a polícia, né, o vagabundo, o bandido. Mas veja bem, a nossa Constituição a nossa Constituição diz que o Estado tem que zelar pela vida de todo cidadão brasileiro. Então não interessa se o cidadão brasileiro é bandido ou não. Aí as pessoas aplaudem quando a polícia faz o que faz, numa ação absurdamente inconstitucional. E perceba que tem uma parcela da esquerda que não está enaltecendo, né, esse judiciário, que são os bastiões da lei, e que nesse momento eles não falam absolutamente nada. E aí, transmite a ideia coletiva entre a população, porque o bandido bom
né? É o bandido morto, porque é isso que eles falam. E aí naturaliza. E aí uma coisa que é inconstitucional passa a ser vista como uma coisa natural. E aí você vai um monte de outras coisas junto, nesse balaio, e as pessoas, como não têm acesso à Constituição e o próprio Estado não se importa com isso, então começa a ter algumas distorções em relação ao que é legal e o que não é legal. E como o nosso judiciário, esse bastião da lei aí, da justiça, também não fala nada, porque acaba corroborando com algumas coisas dentro dessa distorção, então fica tudo uma coisa distorcida. E parece que é proposital, né? Porque daí eles vão lá, fazem uma coisa constitucional, que a população não se interessa, o Estado não se interessa, ninguém se interessa. E fica por isso mesmo. Depois, eles vão lá correndo e falam, é golpe. Falar que está tendo golpe, sendo que não há nada que incentive a própria população a não seguir para esse caminho. É a questão do controle, né? Você não tem acesso à Constituição, você não lê, não se interessa. Aí fica realmente muito complicado, né? Fica muito difícil. Lá para pessoas morarem, tenha tanta gente. Porque você vê essa questão de moradia, todo imóvel parado tem que ter função social. E não é isso que a gente vê. E isso é constitucional. Mas ninguém cobra. Entende? Ninguém cobra. Por quê? Porque as pessoas não se interessam, não lê a Constituição, não tem acesso, não tem incentivo, não tem nada. Como no caminho para cá pro debate a gente vê eu não na sei rua. Quantas camisas você tem no seu guarda-roupa. Acho que você deveria ficar com 5, que dá para usar um no dia, e dar o restante também. Mas você é o que eu faço, governador. Você faz Sim, isso? eu dou com as minhas roupas. Você faz isso? Então você tá de parabéns. Eu faço trabalho mesmo. voluntário, exatamente, porque a gente precisa se doar para a sociedade. Né? Eu acho que eu tenho o privilégio de ter nascido numa família não tão abastada, mas com condições que me deu o privilégio de entender, né, que tem gente que precisa mais do que eu de certas coisas e que faz eu poder fazer trabalho voluntário, ajudar as pessoas, ajudar quem tem menos que eu, né? Que eu acho que essa deveria ser a postura da direita. Sim. Então você acha que propriedade privada não precisa? É algo que nós não temos nenhuma necessidade. Não seria tão legal se todo mundo tivesse propriedade privada e não só o Blairo Maggi lá no Mato Grosso e não só o grande latifundiário, o Lula não só os grandes com triplex, não é isso também? Exato. O Bolsonaro com seu monte de imóveis, não é? Um desses não poderia ser para algumas pessoas que estão morando. Tá vendo como o argumento, como essa coisa de você botar todo mundo no mesmo balaio é equivocado? Aí ele foi falar aqui no triplex do Lula, um troço velho, porque ele não tem mais o que argumentar, ele não se importa com isso, ele não tá se importando com isso. Então ele cria uns temas bem genéricos, e aí chega aqui na hora, vai falar do triplex do Lula, aí ele mandou aqui, não, mas e os imóveis do Bolsonaro? Igual ele tá falando, não, porque o Bolsonaro prestando continência para a bandeira estrangeira. Aí ele fala, mas eu não faço isso. Então tá vendo? Aí ele fica assim, realmente tem o que argumentar, né? Porque vai falar o quê? Na rua, para algumas pessoas que estão desabrigadas, para alguém que está lá no Movimento Sem Terra. Né? Porque afinal eles não têm terra, eles não precisam de uma terra, sei lá, do tamanho do Sergipe, como alguns latifundiários têm aqui, né? Do tamanho de um estado. Eles precisam de um campo de futebol, de menos até para plantar sua mandioca, para vender sua batata, para cuidar da subsistência da sua família, que é o que o Movimento Sem Terra busca. E veja que ele está fazendo várias críticas aqui que o Zema não fala nada. Então quer dizer que se o Zema for um governador, for o presidente no futuro, eu acho que ele vai acabar incentivando e apoiando o crescimento do latifúndio, porque ele não fala, ele não levanta crítica nenhuma. Ele simplesmente não fala nada. Talvez para não se comprometer. Você sabe que a terra, quem planta todos os anos, depois de X anos,
precisa descansar para ela recuperar. Exato, o senhor deveria falar isso para o Blairo Mais, novamente, que eu citei, que é o sojeiro que está estragando o Mato Grosso, né? O senhor poderia falar isso para os latifundiários que estão detonando a Amazônia, que já não tem um solo tão rico assim, que precisa ser melhor cuidado, que estão lá destruindo. Isso daí não é um movimento sem terra que precisa saber, são os grandes latifundiários. Então, acho que nós precisamos então, mudar bastante coisa no Brasil, né? Isso nós concordamos, camarada aqui, Zema, nós concordamos. Okay, precisamos. Nós concordamos sim, nós concordamos. Concordo com o senhor. Bom, o senhor gostaria de considerar mais alguma coisa comigo? Eu já terminei por aqui, muito obrigado. Quem tiver na vez, quem não falou ainda, de preferência. Só duas perguntas, rapidinho. Não, mas vamos deixar quem não falou primeiro. São duas perguntas. O senhor pode repetir o tema novamente, por favor? O tema que nós estamos falando aqui é que o MST é equivalente a uma organização terrorista porque recruta pessoas que não tem nem noção daquilo que estão fazendo. Eu já fui... Quantas pessoas o MST já matou? Eu não tenho um histórico aqui não, mas com certeza... Você sabe qual é o maior produtor de arroz do Brasil, pelo menos no ano passado? Não sei. Foi o MTST. Foi o MST, desculpa. O maior produtor de arroz? Que é o alimento que o brasileiro mais consome. Então acho que não combina muito essa frase de dizer que... eu sei que o Brasil hoje é uma grande potência agrícola, porque tem técnicas de produção avançada. Olha, ele defendendo o agro. Bom, para uma surpresa de 0 pessoas, acredito eu, né? De proprietários que têm na propriedade privada essa forma de atuar e ajudar o Brasil, entendeu? É importante só ressaltar que o MST não matou ninguém. Ah, 4 minutos ainda. Você ou? Wesley Gabriel. O senhor aponta aqui que o MST é uma organização terrorista, né? Acho que é importante a gente fazer um pequeno recorte histórico do que é a distribuição de terras no Brasil, que desde a sua concepção teve a sua economia fundamentada a partir da exploração de povos africanos, de povos originários aqui do Brasil, que durante a sua proclamação de independência e da República não rompeu com a lógica da distribuição de renda e distribuição de terras, inclusive antes mesmo desse processo construiu travas institucionais, como a Lei de Terras, por exemplo, que impediu que a maior parte da população, sobretudo aquelas que descendem de povos explorados durante esse período, não tiveram acesso à terra. O MST nada mais é do que um produto da organização social do Brasil, que nasce justamente para fazer a disputa pela reforma agrária no nosso país, que nunca aconteceu. Inclusive, o MST é a organização que produz mais de 1.000 variedades de alimentos orgânicos, saudáveis, que abastecem o mercado interno e que garante que a população tenha acesso a alimentos saudáveis e alimentos acessíveis ali, diferente do agronegócio, que é importante do ponto de vista estratégico para a economia e geração de emprego no nosso país, mas que é insuficiente do ponto de vista do abastecimento do mercado interno, justamente porque atua no sentido de produzir para exportação, né? Então, eu acredito que o MST, além de ser um produto da organização social do Brasil, é de extrema importância para ressaltar a importância da disputa e do debate sobre a distribuição de renda e de terra no nosso país, algo que nunca aconteceu, mesmo em governos de direita e de esquerda, tendo um recorte histórico, sobretudo, que o Brasil é um país historicamente governado pela direita há centenas de anos, e no pequeno ciclo de desenvolvimento em que o PT esteve à frente do nosso país, ainda assim o Congresso Nacional, a maioria das prefeituras e de câmaras de vereadores eram de direita, então mas eu não concordo muito, porque essa coisa de correlação de forças, porque o Lula não pode fazer nada, eu não me sinto convencido por esse argumento, porque tudo que o governo Lula quer aprovar, ele consegue. E outra coisa também é justamente essa ideia de achar que o governo Lula é um governo de esquerda. Porque, veja, se o governo Lula é neoliberal, se ele pratica medidas de austeridade, como que eu vou chamar um governo desse um governo de esquerda? Porque se ele pratica algumas coisas, inclusive o próprio governo FHC, né, exatamente nessa questão neoliberal, praticou, e isso fez com que o FHC, aquele governo, fosse visto como um governo de direita, por que essa regra também não se aplica ao governo do Lula? E não é neoliberal também? Tem diferença de neoliberal para neoliberal? Um é um pocadão e o outro é um pouquinho? Sabe, por
isso que eu falo, assim, eu não acho que o governo Lula seja um governo de esquerda, mas é uma coisa minha, porque eu vejo essas coincidências. Então, atribuir ao MST o papel de terrorista enquanto um movimento que disputa a reforma agrária que nunca aconteceu. E veja que todo governo que é de esquerda, ele entra de esquerda e pratica governo de direita. Ah, mas o Lula, eu não sei o quê. Mas ele também, se não fizesse isso, né? E veja que é uma migalha. E a gente, o nosso povo é tão carente que qualquer migalha que cai aí no chão, ele já acha que é muita coisa. Mas veja que o que o Lula faz não é nada demais. É um pouquinho do que ele deveria, no mínimo, estar realmente fazendo, né? Porque se nem isso também fizesse... aconteceu no nosso país é um erro grotesco e uma ignorância em relação ao processo histórico do Brasil. Então, deixa eu falar agora. Claro. Ainda bem que você falou que a esquerda tem a oportunidade de fazer e não faz, né? Porque a esquerda hoje está na presidência, controla o INCRA, que é um instituto responsável pela reforma agrária, e o governo federal é o maior proprietário de terras do Brasil, e me parece que acabam utilizando o MST como essa massa de manobra, levando pessoas, né, pouco esclarecidas para participar desses movimentos, muitas vezes em troca de valores bem pequenos, mas que as pessoas humildes acabam indo. Eu quero deixar muito claro o seguinte: durante 30 anos eu rodei o interior de Minas, ainda rodo como governador, eu nunca vi nenhuma placa, e olha que eu vou em estradas até de chão, falando aqui o MST está produzindo alimento. A estatística que eu tenho é que o MST não produz nem 0,5% dos alimentos do Brasil. É algo desprezível e muitas vezes... Ok. Aí de novo. De novo. O nome de novo que eu não... Eric. Eric, isso. Então, repete, por favor, o argumento que você usou para poder falar assim que o MST hoje ele é um movimento assim terrorista. Quase que terrorista, porque invade terras, agride pessoas. Não é que você falou da organização, desculpa. Seleciona figurantes. É como se fosse para montar... Como se fosse o 8 de janeiro? Não, bem diferente, né? Ele leva pessoas... Interessante essa referência, né? Porque o Zema fala que essas pessoas são atores, né? É uma peça de teatral. E fala que o jeito que ele fala, a impressão que dá é que o MST é uma coisa teatral. De atores que interpretam personagens. Pessoas idosas... Que também foi um argumento, né? Que tinha os pipoqueiros, sabe, os idosos, né? Leva essas pessoas para quando a televisão chegar lá, ele falar, colocar essas pessoas na frente e mostrar mais ou menos assim, ó, nós estamos aqui fazendo a... Será que se houvesse uma coisa assim de repressão muito forte assim da polícia e de repente várias pessoas fossem ser presas e a esquerda fosse lá falar, olha, estão prendendo só gente velha aqui, não sei o quê. Será que a direita ia agir da mesma maneira que eles estão agindo com esse pessoal aí do 8 de janeiro? Será que a direita ia chegar, não, olha, poxa, as pessoas velhas, né? Poxa, é verdade, né? Vamos aliviar a pena delas? Será? Como a gente só tem 30 segundos, só queria trazer um ponto. Como mineiro, que você é o governador do meu estado, eu fico decepcionado de você ter uma oportunidade como essa, no canal grande como esse. Você poderia estar falando sobre o ICMS no estado de Minas Gerais, você poderia estar falando sobre as suas propostas, sobre a sua visão. Você está utilizando argumentos replicados. Você está debatendo aqui com 30 pessoas de esquerda, você não está debatendo com 30 petistas. A esquerda é muito além de Lula, é muito além do PT, sabe? Você não está utilizando a oportunidade que você tem para poder construir... Não, então, mas é a questão generalizante, né, que eu critico aqui. Então, se você é de esquerda, você é petista. E quando você critica a esquerda, pro petista, você é de direita.
Curioso, né? Tenho certeza que as pessoas que estão aqui não estão todo mundo assim só para poder te colocar numa posição demonizada. E sim pra gente poder construir algo junto, trazer argumentos para que caso você chegue lá e seja eleito de verdade, você possa também representar a gente, apesar de você discordar de algumas pautas, né, de ter posicionamentos diferentes. Sim. Mas a forma que você tá trazendo, sempre apontando para Cuba, para Venezuela, para o PT, para o Lula. Mas não são os amigos do Lula esse? Mas se eu for falar sobre os amigos, por exemplo, a gente pode pegar o Caiado, que tem ligação da família com o trabalho escravo, né? A gente pode pegar o senhor mesmo que assaltou o terreno lá da sua região. A gente pode pegar inúmeros pontos para poder debater, entendeu? A gente hoje vê no estado de Minas Gerais um combustível bem mais caro que São Paulo. Se você sair daqui, você vai ver o preço do álcool. Isso daí afeta, não é só a gente que é população comum, afeta os caminhoneiros, afeta a população geral. O preço de Minas... Eu deixo você pesquisar hoje, o preço de Minas é mais barato do que o de R$4,45, aqui em São Paulo tá R$3,99 o etanol, e sem falar também a questão, assim, do IPVA, que, né, só a placa preta que tem em Minas Gerais. Vou fazer conversa com você. Estou aqui. É muito interessante, né, a gente perceber como os nossos governantes tratam o povo, né, achando que todo mundo que é de esquerda é petista e achando que todo mundo que critica o PT é de direita, né? Essa militância, mas veja que a militância ela ressoa o que a liderança ou não é? Será que a liderança não tem nenhum dedinho de liderança? É tudo orgânico, realmente orgânico. Será que para esses militantes políticos, seja de direita ou esquerda, é tudo orgânico mesmo? Partido não mobiliza ninguém? Gente, ano que vem tem eleição, vamos ficar de olho bem aberto. Vamos ser bem críticos. Sempre que necessário. Criticar é importante. Então é isso. Tchau.